Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato. 2023. Que lembranças vamos guardar deste ano grandioso? 2023 foi um ano que mudou o mundo rodoviário. O Brasil mudou e o mundo mudou. Empresas urbanas e rodoviárias deixaram de existir. Novos lançamentos no mercado. A nova era dos ônibus anti-poluição Euro 6. E também diversas cidades e diversos estados plantaram pequenas sementes para a nova era dos ônibus elétricos. Vamos lembrar tudo o que ocorreu neste ano de 2023 de forma mais bem resumida, com as principais notícias do mundo rodoviário aqui no canal. Essa retrospectiva vai ser um pequeno panorama das principais notícias que aconteceram neste ano e também as que trouxemos aqui para o canal. Confira agora a retrospectiva 2023. O ano começou esquentando, com diversos acidentes em vários estados no mês de janeiro. Um dos mais chocantes foi no Rio de Janeiro, logo depois da véspera de Ano Novo pós-2022, onde um motorista acabou preso por atropelar um homem que impediu com que o ônibus seguisse viagem, e nisso ele veio acabando a óbito e morrer no local. Também tivemos vários aumentos de tarifas de ônibus por todo o país. No norte, a Prefeitura de Manaus publicou a suspensão de licitação de 12 ônibus elétricos. A Itapemirim não fica de fora, pois a Suzantur começou a comprar ônibus novos e seminovos e logo depois começou a testá-los para o início das operações. Os ônibus com manifestantes golpistas foram apreendidos em Brasília, depois dos ataques terroristas e de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro. Em São Paulo, a Transwolf anunciou uma parceria com a Enel X para a compra de mais de 300 ônibus elétricos para a capital paulista. Sobre a Flixbus, a empresa chegou para iniciar as operações no sul do país, e a empresa também realizou uma parceria com a Primar Turismo para conectar os litorais de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas é claro, nem tudo foram flores no mês de janeiro, pois neste ano tivemos os primeiros casos de vandalismo nos novos ônibus do BRT Rio. Também tivemos a notícia de que a NTT suspendeu a cassação de autorização da Transbrasília. Também tivemos a triste notícia de que José Rubênio Mesquita de Albuquerque, o fundador da Marapongas Transportes, empresa de transporte de Fortaleza no Ceará, veio a falecer no mês de janeiro. E também tivemos o fim de uma empresa. A Justiça decretou a falência da Vila Elvio. A empresa atuava há mais de 70 anos no ramo de transportes no estado de São Paulo. No fim do mês, a Prefeitura de Maringá informou que a rodoviária da cidade iria receber ônibus de turismo e excursão. E o mês de janeiro se encerrou com uma tragédia. No Paraná, um ônibus da Autoaviação Catarinense tombou na BR-277, deixando 7 pessoas mortas e mais de 22 feridas. O veículo seguia com 54 passageiros e tinha como trajeto Florianópolis até Foz do Iguaçu. Além de brasileiros, o veículo transportava argentinos, paraguaios, franceses e alemães. O motorista confessou que havia dormido no volante. E em Minas, um grave acidente com um micro-ônibus deixou 4 mortos e 29 feridos em Além Paraíba. No Rio, um ônibus do BRT Rio sofreu um ato de vandalismo, onde um passageiro estava forçando a porta para mantê-la aberta. O motorista chamou a atenção do cidadão sobre o caso, porém o passageiro se irritou e acabou arrancando um braço de um dos bancos e atirando contra a janela do coletivo. A Justiça também. E para fechar o mês de janeiro, a Aviação Grande Vitória entrou com um pedido de recuperação judicial na Justiça, pois a empresa tinha mais de 100 milhões de reais em dívidas. O mês de fevereiro começou esquentando, com a Marco Polo dando início aos seus testes com seu ônibus 100% elétrico modelo Active no país do Chile.
Em São Paulo, a cidade de Guarujá ganhou seu ônibus 100% elétrico de grande porte totalmente a bateria. Já o prefeito de Curitiba, capital do Paraná, informou projeções de sua gestão sobre ações voltadas ao transporte público na cidade. O município iria investir na eletromobilidade. Em fevereiro, a Aviação Garcia e Brasil Sul comemoraram 9 anos de união. Logo depois, a Marco Polo e a Guanabara Diesel assinam um contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro para o fornecimento de 270 novos ônibus para o BRT da cidade do Rio de Janeiro. No Centro-Oeste, o governo de Goiás reabriu licitação para aluguel de 114 ônibus elétricos. E no dia 10 de fevereiro, no Rio de Janeiro, funcionários de um posto de gasolina sofreram momentos de tensão após um ônibus de governado invadir o local e só parou depois de atingir a fachada de uma loja de conveniência. Já estamos na metade do mês de fevereiro. A plataforma Embarca e a Aviação Garcia fizeram uma parceria que disponibiliza a plataforma online para pesquisa de passagens e preços. Também em fevereiro, vimos a guerra entre Rússia e Ucrânia completar 1 ano e a guerra ainda continua até os dias de hoje. Já no fim do mês de fevereiro, a Flixbus e Gadot firmaram uma parceria para oferecer viagens promocionais para ligar em São Paulo e Santa Catarina. E por fim, começou a briga da NTT com a Itapemirim Suzantur, com a agência entrando com recurso na justiça contra a decisão para liberar linhas da Itapemirim e Caiçara em 2 dias. A Suzantur recebeu o seu primeiro ônibus elétrico para a cidade de Mauá, em São Paulo. Finalmente chegamos no terceiro mês do ano. No primeiro dia do mês de março, os 110 novos ônibus do BRT Rio iniciaram a operação no corredor Transcarioca, que já teve 70% de redução nos intervalos. Também começou de vez a disputa e o bate-boca entre a Garcia e a Suzantur sobre o arrendamento de linhas da Itapemirim Caiçara, onde a Garcia pediu somente as linhas da Caiçara. Já segundo ela, naquele mês, a Suzantur não tinha condições de assumir as linhas. A Suzantur alegou que atende a todas as especificações da NTT e que a própria agência concordou que o início das operações seria gradativo. Mas o mês de março também marcou a volta da Itapemirim Caiçara, dessa vez sob o arrendamento da Suzantur, com o início da operação no trecho São Paulo a Curitiba, que era uma das mais importantes do antigo grupo Itapemirim, que teve a falência decretada no dia 21 de setembro de 2022. Por outro lado, a nova Itapemirim começava a vender passagens para plataformas de viagens online, entre elas o ClickBus, CheckMyBus, 123 Milhas, entre vários outros. Fevereiro também foi mês de comemoração para diversas empresas, sendo elas a empresa líder comemorando seus 60 anos de história. Em março, adquiriu seu ônibus G8. Um acidente entre um ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e um trem de carga de Jandaia do Sul, no Paraná, deixou 3 pessoas mortas. Já a Suzantur recebeu seu segundo ônibus 100% elétrico para a cidade de Mauá. No Rio, uma conversão proibida com carro de passeio causou um acidente com um ônibus do BRT no corredor Transcarioca, no bairro da Penha. O mês de março se encerrou com vários acidentes envolvendo o BRT no Rio de Janeiro, pois outra conversão proibida com veículo de passeio causou um acidente com o ônibus do BRT do corredor de transportes, próximo à estação Barra Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital do Rio. Pouco tempo depois, 13 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus do serviço BRT e outro a serviço da Prefeitura para transporte escolar. A Suzantur anunciou a compra das 6 primeiras unidades de chassis de ônibus do padrão Euro 6 para a aviação Nova Itapemirim. Chegamos no mês de abril. Após demitir 30% dos funcionários em dezembro de 2022, a Buse repetiu a dose e demitiu 40 funcionários no mês de abril. Mais um acidente com um veículo articulado do BRT Rio ocorre na capital, com novamente uma conversão proibida.
A empresa Gontijo anunciou a compra de 15 ônibus Euro 6 Double Decker, sendo 13 para Gontijo e 2 para a Aviação Continental, que também faz parte do grupo Gontijo. No dia 13 de abril, completou 95 anos a Aviação Catarinense, uma das empresas de ônibus mais antigas do Brasil. No mesmo dia, a Transacriana inaugurou a linha Rio de Janeiro a Lima, no Peru, considerada a maior linha de ônibus rodoviária do mundo, com mais de 6.000 quilômetros de distância e viagem que dura em cerca de 5 dias. O trajeto era operado pelo Expresso Ormeno, que faliu em 2022. Também em abril, vimos o Brasil completar 523 anos de descoberta. Um ônibus a gás natural começou a ser testado em Curitiba, em projeto de mobilidade menos poluente. A Aviação Garcia renovou sua frota com 53 novos ônibus e chegou à 1000ª unidade do G8. A compra dos 53 novos ônibus é composta por 28 unidades do G8.800DD, 19 G8.200 e 6 Viagens E7.900. Na metade do mês, chegou ao mercado o novo Granvia 2024 da encarroçadora Mascarello. É a quinta atualização do modelo e marca os 20 anos do modelo Granvia, lançado em 2004, um ano após a fundação da Mascarello. No Paraná, a cidade de Apucarana quase virou palco de tragédia. Um ônibus da aviação Apucarana não parou no cruzamento da linha férrea e quase foi atingido por um trem de carga. A empresa afastou o motorista pelo ocorrido. No Rio de Janeiro, o Grupo Pégaso, composto pelas empresas Expresso Pégaso e Autoaviação Palmares, tiveram um plano de recuperação judicial aprovado. Ambas as empresas de ônibus são consideradas as piores empresas de transporte público do estado do Rio de Janeiro. As dívidas somam mais de 110 milhões de reais. Para fechar o mês de abril, o BRT do Rio de Janeiro recebeu novos ônibus para operar no corredor Transoeste através da linha Santa Cruz-Campo Grande. Também no Rio de Janeiro, agora, no mês de maio, 16 pessoas ficaram feridas após um VLT em um ônibus da Gili Transportes baterem no centro do Rio. Já indo para o exterior, no México, a Caio e a Volvo apresentaram o Luminous, um ônibus 100% elétrico das empresas automotivas do modelo E-Millennium. O veículo foi apresentado no aniversário de 25 anos da Volvo. No dia 7 de maio, a Aviação Cometa completou os seus 75 anos de fundação. E no dia seguinte, chegou a vez da Rápido Ribeirão, que completou os seus 55 anos. Ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo, o Grupo JCA. Também no Rio de Janeiro, dessa vez em Petrópolis, na região serrana do estado, um incêndio atingiu uma garagem de ônibus e destruiu mais de 70 coletivos. A cidade de Curitiba recebe mais um ônibus elétrico para testes em programa de transição de tecnologia do sistema municipal. Também no Paraná, a Prefeitura de Cascavel apresentou os novos ônibus elétricos que passarão a compor a frota do transporte coletivo. O município adquiriu 15 coletivos, sendo 13 padrões e 2 articulados, após processo licitatório vencido pela fabricante chinesa TFX Rig. A Aviação Águia Branca foi anunciada como a nova patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil para realizar o transporte de equipes brasileiras em múltiplos eventos esportivos, como os Jogos Pan-Americanos 2023. A Mascarello, no mês de maio, completou seus 20 anos de história. Já a Volkswagen começou a iniciar seus testes com seu primeiro protótipo de ônibus 100% elétrico e divulgou ainda a encomenda de 500 novos ônibus. A Buscar de Joinville apresentou 2 novos modelos de ônibus para o mercado, o Buscar VistaBus DD 345 e o Buscar VistaBus DD 365. Os veículos são do que a Buscar denominou da nova família NB1. Já a Scania anunciou o fim da fabricação de ônibus integrais na Europa, com a descontinuidade de parte da fábrica de carrocerias de Słupsk, na Polônia. De acordo com o comunicado da marca, a medida será tomada gradativamente até o primeiro trimestre de 2024 e afeta os modelos como Scania Citywide e Interlink. Chegamos na metade do ano.
Agora, no mês de junho, a BID lançou o primeiro ônibus 100% elétrico, produzido em parceria com a Construsua, fabricante de carrocerias da Espanha. A Volare, marca integrante do grupo Marco Polo, comemorou seus 25 anos de atividade e superou 77 mil unidades produzidas, com liderança alcançada nos segmentos de fretamento e escolar. A Suzantu finalizou a pintura comemorativa de 70 anos de fundação da aviação Itapemirim. Os veículos quiseram trazer um dos layouts mais tradicionais que marcaram as décadas de 1960 e 1970. A Buser voltou a ser liberada no Paraná após decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Justiça deferiu o efeito suspensivo à proibição de vendas de passagens para o Paraná desde 2021. O Grupo JCA anunciou a compra de 485 novos ônibus do padrão motor Euro 6. Já a Marco Polo apresentou o seu primeiro ônibus modelo Volare Ataque 8, que funciona sem motorista, da América do Sul. A Aviação Paraty, da cidade de Araraquara, em São Paulo, completou seus 40 anos de existência. O MP recorreu de decisão da Justiça de São Paulo, que rejeitou parte da denúncia contra a Sidney Piva, e o empresário ainda tentava reverter a falência da Itapemirim e voltar ao comando. A NTT realizou uma fiscalização geral sobre o ônibus pintado pela Suzantu em homenagem aos 70 anos de fundação da Itapemirim, causou atrasos na viagem de São Paulo até Campina Grande, na Paraíba. A viagem de inauguração do novo ônibus em comemoração aos 70 anos da empresa. A cidade de Guarujá, no litoral paulista, recebeu 3 ônibus elétricos e 10 a diesel 0 km. E o mês de junho se encerrou com uma trágica notícia. O CEO da Marco Polo, Celso Tonoli, morreu aos 63 anos em decorrência de um câncer e iniciou sua carreira na Marco Polo em 1994, ficando por 29 anos na empresa. Chegamos no mês de julho. No primeiro dia do mês, a marca Ciferal foi extinta definitivamente após incorporação total da Marco Polo. Em rato relevante ao mercado, a encalçadora Marco Polo, que já era proprietária da marca desde 1999, informou que em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas aprovaram a incorporação total e a extinção da marca. Logo depois, no dia 4 de julho, finalmente chegou o dia em que a aviação Itapemirim completou seus 70 anos de fundação. Também saíram as primeiras imagens de um dos novos ônibus DD Euro 6 da nova Itapemirim. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, divulgou as primeiras imagens do novo ônibus articulado Euro 6 do BRT Rio. Voltando na Itapemirim, o grupo Suzantu Itapemirim anunciou logo depois a compra de 150 novos ônibus 0 km. Um tempo depois, a Itapemirim Transportes Aéreos teve sua falência decretada pela Justiça. Ao mesmo tempo, a Justiça negou a antecipação de decisão sobre o pedido da Aviação Garcia contra o arrendamento de linhas da Itapemirim para a Suzantu. Para fechar o mês de julho, a Autoaviação 1001 do grupo JCA, também de Niterói, completou 75 anos de existência. Logo depois, chegou a vez da startup Wimob, que também pertence ao grupo JCA, completou seus 3 anos de operação. Chegamos no mês de agosto, e a nova Itapemirim Suzantu divulgou novas imagens dos 5 primeiros novos ônibus de 8DD Leito-Cama e Scania Euro 6. Em São Paulo, a empresa Radial Mais Transporte celebrou seu aniversário de 50 anos. A Volvo exibiu em Brasília, no congresso da NTU, o primeiro modelo de ônibus 100% elétrico, a bateria do modelo Caio e Millennium, para o mercado brasileiro. Até então, a Volvo só comercializava no país ônibus elétricos híbridos, com motor a combustão que gera energia a propulsor elétrico. A empresa Lopesul, do estado do Rio Grande do Sul, comemorou seus 20 anos e recebeu 5 unidades do Marco Polo G8 1600 LD. A nova Itapemirim Suzantu lança de forma oficial um aplicativo de celulares para vendas de passagens e relacionamento com o cliente.
A empresa Itapemirim Transportes Aéreos teve sua falência suspensa após recurso da empresa de Sidney Piva. A Procuradoria da Fazenda foi intimada a se manifestar em processo da NTT contra arrendamento de linhas da Itapemirim para Suzantur. Logo depois, chegou o dia da BBF 2023, considerada a maior exposição de ônibus antigos e novos da América Latina, mostrando a evolução dos transportes. Fomos surpreendidos com a Aviação União adquirindo a Expresso Palmares e ampliando a atuação no segmento de transporte e segmentos de passageiros. Em Curitiba, Volvo e Marco Polo apresentaram ônibus elétricos em testes na frota da Aviação Sorriso. O grupo AIS, no Paraná, recebeu um ônibus rodoviário Marco Polo elétrico. Já a Volvo anunciou investimento de 250 milhões de reais em produção de ônibus elétricos. E por fim, o TCP, Terminal de Contêineres de Paranaguá, no Paraná, passou a contar com um ônibus elétrico BID Mascarello. A Mercedes-Benz liderou as vendas de ônibus de fretamento de 2023. Chegamos no mês de setembro. A NTT autorizou a Aviação Rio Doce a voltar à operação na linha Rio de Janeiro-São Paulo. E, novamente, em segunda instância, a Justiça nega argumentos da NTT contra arrendamento de linhas da Itapemirim para Suzantur. A Marco Polo é destaque no ranking de 1000 maiores empresas de ônibus no Brasil. Um ônibus rosa para mulheres da transportadora Tinguá, do Rio de Janeiro, começou a circular entre a capital e Nova Iguaçu. A iniciativa integra a campanha Não Dê Carona ao Assédio. O MP da Bahia moveu uma ação contra a Aviação Novo Horizonte por irregularidades no serviço de transporte que poderia gerar condenação de R$1,5 milhão. A Justiça nega recurso de Viação Garcia contra a Suzantur e mantém arrendamento de linhas da Itapemirim Caiçara para a empresa do ABC Paulista. Já a Turzan comprou 100 ônibus com 1000 Volkswagen para fretamento. A Aviação Rio Doce entra na Justiça para operar linhas da Itapemirim Caiçara, mesmo com arrendamento de linhas para Suzantur. Porém, logo depois, a empresa desistiu da decisão. No dia 13, o novo serviço Leito-Cama da Nova Itapemirim iniciou suas operações na rota São Paulo a Vitória no Espírito Santo. E falando em São Paulo, o mês de setembro marcou a cidade quando recebeu o lote de 50 ônibus elétricos que passam a compor a frota da capital paulista. Os ônibus já estão em operação. No Rio de Janeiro, a Prefeitura inaugurou o novo Terminal Deodoro, terminal de integração com ônibus municipais, BRT e os trens da Supervia. Também em setembro, no dia 21, a falência da Aviação Itapemirim completa um ano. A EVT Transportes adquiriu uma nova unidade do Marco Polo do Paradiso G8DD e Scania Euro 6. A Reunidas Paulista de Bauru, em São Paulo, completou seus 75 anos no dia 25. O MP de Pernambuco recomenda que empresas de ônibus retirem catracas duplas de veículos. A medida havia sido tomada após uma mulher ter ficado com a cabeça presa em uma das catracas. A empresa Reunidas Caçador de Santa Catarina conseguiu escapar da falência após conseguir sair da sua recuperação judicial. E para finalizar o mês de setembro, a Justiça decretou a falência de um grupo empresarial de transporte do Mato Grosso, composto por 15 empresas, sendo elas a Fashion Tour Viagens e Turismo, Transportadora Expresso Juara, Executiva Norte Transportes, Adriane Transportes e Turismo, América Tour Viagens e Turismo, Via Norte Viagens e Turismo, Expresso Norte Transportes, Quartzonorte Indústria e Comércio de Argamassa, AVM Viagens Turismo, Boa Viagem Transporte e Turismo, MAV Indústria Incorporadora e Construtora, Rosário Tour Viagens e Turismo, Transcapital Transportes e Turismo, Executiva Viagens e Turismo e Transruelis Transportes. O mês de outubro começou com uma grande surpresa para os mineiros.
a cidade de Belo Horizonte começou a testar o ônibus elétrico da BID em seu sistema de transporte coletivo. Já a cidade de São José dos Campos, em São Paulo, também começou a testar um ônibus totalmente elétrico da Eletra em suas linhas municipais. Já indo para o norte do país, a cidade de Manaus, no Amazonas, recebeu seu primeiro ônibus 100% elétrico do modelo Marco Polo Active Integral. Em outubro também tivemos o começo de um dos eventos mais cruéis já registrados na história, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O BRT do Rio de Janeiro recebeu 21 novos ônibus super articulados com tecnologia Euro 6, que reduzem até 80% a emissão de gases poluentes. O governo do Pará adquiriu 300 novos ônibus para integrar o sistema de transporte coletivo de Belém. O investimento foi de 250 milhões de reais e a meta é que a frota seja inteira renovada até o ano de 2025. No dia 13, o engenheiro executivo Antônio Megali morre aos 66 anos, ex-presidente da Anfávia e o pai da Rota 2030, programa de incentivo para desenvolvimento e produções de carros e caminhões e ônibus mais eficientes e menos poluentes. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica autorizou a parceria entre a Viação Águia Branca e o Grupo JCA. O tribunal aprovou parceria com condicionantes para evitar máxima concentração do mercado. Já a Mascarello anunciou a reestruturação de detalhes técnicos do rodoviário Roma R6 e promete mais eficiência. Sobre o Grupo JCA ter anunciado a compra de 485 novos ônibus Euro 6, a aviação Cometa começa a receber seus novos ônibus de fretamento Mercedes Euro 6. A aviação Novo Horizonte recebeu suas primeiras unidades do Buscar Vistabus DD Mercedes-Benz Euro 6. No fim do mês de outubro, a Timon City anunciou o fim das suas atividades devido a dificuldades financeiras. A Comil lança nova geração de ônibus rodoviários dos modelos Campione Invictus 1200 e 1050. A Flixbus expande sua operação e lança novas linhas no Nordeste, Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Novembro chega. A tarifa zero começa a entrar em vigor em São Caetano do Sul nos ônibus municipais operados pela empresa VIP. A Transacriano anunciou 2 novos ônibus de 8DD Euro 6 e fez alusão à maior linha de ônibus do mundo, a Rio de Janeiro Lima. As empresas Cometa, Rápido Ribeirão e Expresso do Sul do Grupo JCA receberam seus novos ônibus de 8DD Euro 6. Já a Marco Polo anuncia Caio Dói como o novo diretor de gestão de pessoas. A Marco Polo também conquistou o prêmio Autodata 2023. A fabricante foi eleita nas categorias Lançamento Ônibus com Active Integral 100% elétrico e Cadeia Automotiva Ampliada. Os ônibus com tarifa zero batizados de Laranjinha iniciaram suas operações em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A Aviação Garcia adquire a Aviação Santo Anjo da Guarda, empresa tradicional de transporte rodoviário do sul do país. No Rio de Janeiro, a Aviação 1001 deu início às operações da nova linha Charitas Niterói e Barra da Tijuca, como comentamos aqui no canal. A Transporte Santa Maria iniciou linha entre ABC, Rio de Janeiro e Resende, com ônibus no serviço Leito-Cama. Em Rio de Janeiro, em meio às ondas de calor, vários ataques de vândalos ocorrem nos ônibus da capital carioca. Um grave acidente envolvendo 2 ônibus, um da Gol de Turismo e um da Aviação Gontijo, deixa 3 mortos e mais de 30 feridos. Também no Rio de Janeiro, a população carioca passou a contar com o retorno dos novos serviços de ônibus executivos municipais que atendem ao Aeroporto Internacional do Galeão. Em São Paulo, a previsão de 600 ônibus elétricos na cidade cai por terra e obras para adequações de garagens sequer foram iniciadas. Chegamos finalmente em dezembro e a Flixbus anunciou novas rotas no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste em parceria com a Catedral Turismo. Fomos surpreendidos quando o grupo brasileiro confirmou que vai assumir linhas da aviação Camuro Jeep.
O mês de dezembro foi mês de comemoração para a Aviação Garcia, que completou seus 89 anos de história e anunciou um ônibus elétrico rodoviário. A Prefeitura do Rio de Janeiro entregou a nova Transoeste para o BRT do Rio de Janeiro, que teve no total 59 quilômetros revitalizados. O corredor passou a operar com 208 novos ônibus, sendo 136 articulados. Com isso, deixam de existir os antigos veículos azuis. Começaram os testes com os ônibus elétricos em Niterói. Também no Rio, os ônibus laranjinhas do Tarifa Zero de Itaboraí deixam de operar após determinação judicial. A Justiça nega recurso de Camila Valdívia, que tentava se eximir da responsabilidade pela falência do grupo Itapemirim. A BID inaugurou um laboratório para estudar ciclo de produção de placas para energia solar. No dia 17, finalmente, depois de muito bate-boca aqui no canal, começaram as operações da Tarifa Zero nos ônibus de São Paulo. A Tarifa Zero na cidade paulista aumentou em 35% a quantidade de passageiros nos ônibus de São Paulo. Já a Marco Polo anunciou 8 novos ônibus elétricos Ative para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Teve início no dia 19 o leilão dos ônibus e bens da falida Aviação Itapemirim. O leilão deve se arrastar até março de 2024. A Câmara Municipal de Curitiba aprovou o texto base de um projeto de lei que autoriza a compra de 70 ônibus elétricos para a cidade. O texto base estabelece teto de 317 milhões de reais para aquisição de veículos. As cidades e estradas brasileiras são iluminadas pelos ônibus natalinos e pelo espírito das festas de fim de ano. Curitiba teve ônibus elétrico Volvo enfeitado por luzes em LED, assim como os ônibus do Grupo Guanabara, Aviação Garcia, Suzantu e cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Santo André, Sorocaba, Aracaju, entre várias outras cidades do país. As encarroçadoras BID e Caio testam um novo ônibus elétrico articulado para a cidade de São Paulo. A Volvo realizou a maior venda de chassi rodoviários nos últimos anos. A compra de ônibus pela Aviação Catedral chegou a 152 unidades. A SP Trans aprovou o veículo elétrico Ative para operar no transporte coletivo municipal de São Paulo. No dia 27, tivemos uma notícia trágica. Morreu o empresário Jacob Barata, aos 91 anos de idade, conhecido como o Rei dos Ônibus, e também um dos fundadores do Grupo Guanabara. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a compra de 85 novos ônibus para o sistema BRT da cidade. Já a Aviação Novo Horizonte também anunciou a compra de 50 novos ônibus Euro 6 para 2024. E por fim, algumas cidades decidiram não aumentar a tarifa de ônibus urbanos, já outras terão aumento no preço das passagens no transporte coletivo. Com isso, assim fechamos a nossa retrospectiva. Esse foi um panorama completo dos principais acontecimentos do mundo rodoviário que foram notícia no Brasil e no mundo. Claro que ocorreram várias outras coisas, mas não tem como falar de tudo o que aconteceu neste ano. 2023 foi um ano bem marcante para o mundo rodoviário. 2023 foi um ano que marcou o mundo. E esperamos que 2024 seja ainda maior e que seja um ano de conquistas, alegrias, sonhos, luz, prosperidade e compaixão e bênçãos. Vamos evoluir. Iremos trazer diversos conteúdos no ano que vem. Obrigada pela sua companhia durante todo esse ano e que tenhamos um próspero ano novo. Que Deus nos dê luz, paz, bênçãos e conquistas. Obrigado por tudo. A gente se vê no ano que vem. Feliz 2024 para todos.